Um dos títulos fundamentais da Constituição da República Portuguesa é o que se intitula Direitos, Liberdades e Garantias. Divide-se em 3 capítulos, um sobre os direitos pessoais, o segundo relativo a direitos de participação política e o terceiro sobre direitos, liberdades e garantias dos trabalhadores. Segue-se-lhe um título sobre direitos e deveres económicos, sociais e culturais, o que significa que são 55 os artigos que respeitam à defesa dos direitos fundamentais das pessoas em Portugal. Uma parte substancial dos direitos que assim constitucionalmente se garantem são tradicionais, escurados no longo desenvolvimento da moral pública ocidental em torno da consagração da dignidade humana, sem distinções nem discriminações. Refiro-me ao direito à vida, à integridade pessoal, à liberdade, à segurança, ao habeas corpus, à liberdade de expressão e imprensa, entre muitos outros. Mas há cada vez mais direitos novos que refletem as grandes alterações tecnológicas, científicas e económicas dos nossos tempos. São direitos novos no plano pessoal, político, cívico, económico, cultural, social e também no plano da moral social, ainda muitas vezes, mas felizmente cada vez menos, condicionados na sua aceitação e consagração por divisões ideológicas e políticas, quando não partidárias, que refletem velhas visões caducas sobre princípios e valores que a evolução social e moral arquivou nos arcanos da história. São hoje inúmeros os direitos dessa natureza, a que chamamos direitos de terceira geração. Significativo, por exemplo, é o artigo 26, número 3 da Constituição, que estabelece que a lei garantirá a dignidade pessoal e a identidade genética do ser humano, nomeadamente na criação, desenvolvimento e utilização das tecnologias e na experimentação científica. O artigo 35, sobre a utilização da informática, que, entre outras coisas, refere que a informática não pode ser utilizada para tratamento de dados referentes a convicções filosóficas ou políticas, filiação partidária ou sindical, fé religiosa, vida privada e origem étnica, salvo mediante consentimento expresso do titular. Ora, como é sabido, Portugal, que é membro da União Europeia, aplica as normas europeias na ordem interna. É o que estabelece o artigo 8 da Constituição, no seu número 4. Uma parte cada vez mais importante do nosso direito decorre das disposições dos tratados europeus e das normas emanadas das instituições europeias. A Comissão, o Conselho da União Europeia e o Parlamento Europeu. Ora, foi há 12 anos que a União Europeia aprovou, com força de lei, a sua Carta Europeia dos Direitos Fundamentais. Nela têm assento os grandes e invioláveis princípios e valores que caracterizam a própria União Europeia, como a liberdade, a dignidade, a igualdade, a solidariedade, a justiça e, em geral, os direitos humanos mais básicos e essenciais. É também nela e através dela que se consolida a afirmação de uma Europa de democracias, tendo o Estado de Direito como pedra basilar. Entre os 54 artigos da Carta, para além dos direitos e garantias mais tradicionais, incluem-se os que refletem as grandes alterações tecnológicas, científicas e económicas dos nossos tempos, direitos novos no plano pessoal, político, cívico, económico, cultural e social. É o caso do artigo 8º da Carta, que prevê o direito à proteção das nossas informações pessoais e à sua utilização eventual condicionada à nossa autorização. O tema da proteção de dados é hoje central, discutido em todo o espaço público europeu e em pleno desenvolvimento. Desde 2018, por exemplo, é aplicável o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, que clarifica e reforça os direitos fundamentais na era digital e facilita a atividade comercial no mercado único digital. Um outro regulamento, de 2015, acolheu o princípio da neutralidade da internet e estabeleceu medidas relativas ao acesso à internet aberta e ao serviço universal. O artigo 3º da Carta consagra e ecoa o direito à integridade do ser humano, proibindo práticas médicas eugénicas que visam promover ou impedir o nascimento de pessoas com determinadas características. Proíbe, inclusivamente, a clonagem, bem como outros negócios com qualquer parte do corpo humano. Um direito específico da realidade europeia, que é hoje a nossa, é o previsto no artigo 41 da Carta, o direito a uma boa administração por parte das instituições, órgãos e organismos da União. Parece uma questão menor, mas se pensarmos bem a importância que essas entidades têm na nossa vida, considerando, por exemplo, que a esmagadora maioria das nossas leis é gerada no processo europeu de decisão, facilmente nos apercebemos que essa questão menor é bem maior do que intuitivamente pressentimos. E temos até direito a aceder a todos os documentos produzidos pelas instituições, órgãos e organismos da União Europeia. O conceito é simples. Se as organizações e instituições públicas existem, é para nos servir, é para servir os cidadãos e, por isso, salvo circunstâncias especiais e específicas, não deve haver segredos nem documentos escondidos dos nossos olhos. Gostaria agora de lembrar um outro direito que, sendo genérico e não necessariamente relacionado
com as questões tecnológicas, bioéticas ou ligadas à inteligência artificial, por exemplo, está estreitamente ligado ao desenvolvimento económico e à globalização. Refiro-me à proteção do ambiente. Trata-se de um direito coletivo que consagra um princípio de direito internacional, o princípio da integração, segundo o qual todas as políticas da União Europeia devem ter em conta, na sua aprovação e execução, a necessidade de proteger o ambiente e, sobretudo, de contribuir para melhorar a sua qualidade. Mas se a codificação dos direitos chamados de terceira geração tem vindo a consolidar-se e a evoluir face à extraordinária aceleração da técnica e das tecnologias da sociedade da informação, em pleno advento da quinta revolução industrial, são também cada vez mais e maiores as controvérsias em torno de questões dela emergentes. É o caso da luta contra a desinformação, chamadas fake news, e a tentativa de as impedir ou de as bloquear. Ainda é difícil discernir de que forma isso poderá fazer-se sem, em simultâneo, violar outros direitos fundamentais. Uma diretiva europeia de 2018 estabeleceu o Código Europeu das Comunicações Eletrónicas, que assegura a proteção dos direitos dos utilizadores. E em 2021 foi aprovada em Portugal, pela Assembleia da República, a Lei sobre Direitos Fundamentais na Era Digital, que despertou celeuma e um considerável clamor público. Ainda não é claro de que forma, neste tempo de redes sociais e aceleração da informação, se poderá evitar, sem pôr em causa a liberdade de expressão e imprensa, a disseminação de notícias falsas ou enganadoras. À porta, e cada vez mais presentes, estão já questões relevantes relativas à inteligência artificial e à aprendizagem das máquinas, o chamado Machine Learning. O Parlamento Europeu aprovou recentemente, entre 2020 e 2021, várias resoluções sobre os aspectos éticos e legais da inteligência artificial. É todo um mundo novo e de implicações para os direitos das pessoas, ainda desconhecidas ou de difíceis contornos. Mais do que nunca importa mantermos atentos para que, em nome do inevitável progresso, não fique comprometida a dignidade humana e os direitos tão laboriosa e, por que não dizê-lo, dolorosamente conquistados ao longo de tantos séculos.